Vamos ler três textos, Renato, apareceu um de última hora aqui. Lucas 11, o último é Salmo 27, 10. Lucas 11. Paternidade ao redor da mesa, esse é o tema de hoje. No Novo Testamento, o texto será projetado, Lucas 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Vamos para Isaías 49, 15. Será ou haverá que uma mãe possa ou pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Outra tradução assim diz: será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Amém? Mais um texto, Salmo 27 agora, texto que o presbítero Ney comentou. Vamos ler também, que está de encontro com esta palavra, Salmo 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Outra tradução diz assim, preste atenção nessa: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ou ainda que me abandonem os pais, o Senhor me acolherá. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez nesse momento desta palavra, onde Deus já está aqui. Obrigado, Senhor, por esse povo que estamos aqui juntos, em comunhão. Obrigado, Senhor, por derramar tão grande amor, paz e perdão sobre nós. Por ter sido, estar sendo nosso pai e mãe, revelando da tua grandeza, criando o fundamento da tua paternidade em nós. Receba o louvor, a adoração das nossas mãos, dos nossos lábios, o perfeito louvor e a verdadeira adoração. É com muito tremor e temor ao Senhor que me apresento aqui diante do teu altar para fazer a tua obra, pregar a palavra que é tua, e que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e o pastor Douglas diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, nosso Pai, que o Senhor receba toda a nossa atenção, a nossa gratidão por tudo que o Senhor Deus tem sido. Nós te amamos, Pai, através do nosso amor aos irmãos. Nós te servimos através do nosso serviço na tua casa, com a tua igreja, com os amados filhos na fé, pais espirituais, igreja reunida nesta hora. A nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Agradecer também os irmãos, nossa igreja filha, de Adamantina, que estão aqui com a gente, amigos visitantes. Hoje é realmente um dia diferente, um dia memorável, Dia dos Pais, comemoração designada para a celebração Dia dos Pais. Hoje de manhã vamos ter este momento aqui ao redor da mesa. À noite também vamos ter um momento juntos na palavra, entendendo um pouco mais, ou nos dispondo a entender um pouco mais a despeito da paternidade de Deus. Em específico, nesta manhã, ao redor da mesa. E
toda essa simbologia externada através dos elementos. A mesa é um elemento, o púlpito é um elemento, o pão e o cálice são elementos, mas que, sobretudo, expressam fundamentos. Sem esse fundamento, esses fundamentos, esses elementos, não significam absolutamente nada. Não vale absolutamente nada. Mas quando visualizamos um elemento e entendemos que ele faz parte de um fundamento, nós valorizamos, nós exaltamos a Deus, nós glorificamos o Pai. O domingo é o dia do Senhor para nós cristãos, pequenos cristos, porque foi no domingo, no dia de domingo, que o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso o dia de domingo, o domingo é santificado, separado, consagrado para um propósito. Por isso nós estamos aqui. E nós olhamos para a mesa da ceia, que também é chamada de a mesa da comunhão, remetendo a uma festa, a um ajuntamento que era denominado de festa ágape, do verbo grego amar, que é o amor de Deus para com cada um de nós, mas o amor, sobretudo, entre os irmãos. E neste ágape temos a paternidade, é um amor filial. E eu queria que nós pudéssemos perceber hoje, nesta manhã gloriosa, e emprestássemos os nossos ouvidos e dedicássemos a nossa atenção ao que o Espírito Santo irá falar. E hoje eu não vou pregar um sermão. Eu me dou o direito de, com a permissão de vocês, de falar com o meu coração. Não quero pregar um sermão presbiteriano de 3 pontos, ou um sermão calvinista de 5 pontos, mas eu quero destacar um ponto principal, que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Eu quero destacar apenas um ponto principal hoje para nós, que é a paternidade de Deus. Talvez, se você está aí esperando um sermão, ou você que está em casa, você possa se frustrar. Mas se você emprestar a tua atenção ao que o Espírito tem a dizer, eu tenho certeza que você será edificado, será abençoado e sairá daqui abençoador. A mesa, que também é a mesa da ceia, também é chamada de mesa da comunhão, porque é um instrumento de ensino. A mesa, mais do que uma ornamentação que a cada vez tem sido mais bonita, as irmãs têm se superado, é muito mais que isso. É um instrumento de ensino, remetendo-nos ao próprio Cristo, que utilizava-se deste instrumento, a mesa, embora não é uma mesa como nós visualizamos hoje, mas era ao redor da mesa, junto dos discípulos, que Jesus ali ministrava os seus principais e mais importantes ensinamentos. A mesa em si, ela não tem nenhuma importância, não transmite nenhum ensinamento, se não tivermos aqui ao redor da mesa. Se Deus não estiver aqui conosco. Por isso a Santa Ceia, a mesa, o dia da Santa Ceia, comunicamos que é a presença real e espiritual de Jesus na vida da igreja. E a igreja somos nós.
nós precisamos olhar para esses 3 textos e perceber a paternidade de Cristo, a paternidade de Deus, porque a partir do momento que nós entendermos a paternidade de Deus, nós vamos perceber que ela não está restrita somente à figura masculina, a uma linguagem machista, nem tampouco a somente uma linguagem feminista. Não. Quando nós falarmos de paternidade de Deus, à luz do que as Escrituras nos apontam, vamos perceber que Deus é pai e Deus é mãe. Vamos observar que quando, e aí eu quero trazer esse compartilhar desse princípio, fazendo uma comparação e utilizando dos elementos que estão postos à mesa, para que você entenda a paternidade de Deus, nesta dinâmica de que o Deus que é pai, ele também é mãe, porque em Deus não há gênero, até porque Pedro mesmo já havia dito em Atos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas é perceptível que quando nós olharmos para a mesa e observarmos os principais elementos, que é o pão e o vinho, e o cálice, a aliança, a nova aliança que Deus faz com a igreja, que somos nós, no Novo Testamento. Esses elementos da ceia, o pão e o vinho, eles se interagem, ao mesmo tempo que eles nos remetem tanto à paternidade divina, quanto também ao amor de Deus, o Pai, que também é o amor de uma mãe para com seu filho. Aquele amor que está descrito em 1 Coríntios 13. É interessante que nós vamos falando, e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta nesse capítulo, onde o apóstolo Paulo exemplifica ou resume a respeito do que é o amor. E ele vai do verso 4, no capítulo 13, verso 4 ao verso 7, numa tentativa desenfreada de exemplificar, de resumir, de querer de forma pedagógica explicar para a igreja em Corinto que precisava viver o grandioso amor de Deus como Pai. Então, para entendermos essa mensagem, deveríamos estar com a Bíblia aberta em uma mão, nesse texto de Paulo aos Coríntios, onde revelar-se-á o amor, mas na outra mão deveríamos estar com os 3 textos abertos. É um exercício difícil, mas não impossível. Os elementos se interagem, e quando a mesa está posta, é mais do que uma mesa decorada. Quando a mesa está posta, anote aí, uma comunhão está estabelecida. É um firme fundamento da fé, daquilo que não se vê, mas esperamos. Não só receber ou dela participar, mas chegar à frente para compartilhar não só o alimento, mas o amor. Percebe que quando nós observamos que Jesus instituiu a comunhão e os elementos, não foi por acaso. Nós olhamos para a mesa e visualizamos o pão e o vinho. O pão é sinônimo de provisão. E aqui nós revelamos a paternidade de Deus, ou Deus como Pai, porque geralmente, principalmente numa cultura dos tempos bíblicos, até pouco tempo atrás, o mantenedor do lar eram os homens. E eles tinham orgulho de dizer isso. Meu pai, hoje com 81 anos, o mais velho dos irmãos de uma linhagem de 9 filhos,
Tenho orgulho de dizer que começou a trabalhar nos seus 11 anos, já teve ali seu primeiro emprego, não tinha nem carteira registrada, era engraxate, e tinha orgulho de ser engraxate. Se tornou depois sapateiro, tinha orgulho de ser sapateiro. Depois entrou na antiga Força Pública do Estado de São Paulo, hoje Polícia Militar, e lá se aposentou. Provisionador de uma família, junto com o seu pai, meu finado avô, trabalhavam para sustentar os irmãos e as irmãs. Então, quando nós falamos do homem, Deus como homem, pai, Deus como pai, provisionador, a mesa está posta, o cálice transborda, porque há abastança de alimento, não falta nada quando colocamos tudo nas mãos de Deus, anote aí. Mas ainda estamos no sinônimo, no gênero masculino. Quando olhamos para o pão, lembramos de Deus como pai, lembramos que quem é que traz sustento para dentro da casa, mas aí hoje, na ausência do pai, ou na complementação da busca pelo sustento, a provisão do lar, nós temos que também considerar as mulheres, sim ou não? E não numa posição de inferioridade, muito menos de desigualdade, não. São todos iguais perante Deus. E glória a Deus se a mulher trabalha e ganha mais que o marido. Porque isso era algo inaceitável até pouco tempo atrás. Por conta do machismo, agora do outro lado, o feminismo exacerbado, ignorante. E aí é onde nós olhamos para a mesa posta. A comida que é chegada, porque nós fizemos lá atrás a oração do Pai Nosso. Anote aí, se o pão é nosso, é porque o Pai é nosso. E hoje essas duas figuras juntas, iluminadas pelo Espírito Santo, provisionadas pelo Deus que é Pai, mas é Deus que é Mãe também, levam o pão nosso de cada dia, que significa o alimento, toda a provisão de alimento, para dentro do lar. Por isso, colocando Deus como o pastor, o governador, nada falta. Porque quando olhamos para o pão, lembramos de Deus como Pai, mas lembramos de Deus como Jeová Jireh, que significa o Senhor Deus me dá provisão, ou o Senhor dá provisão. Quando olhamos para a mesa, quando olhamos para o Dia dos Pais, quando olhamos para Deus como Pai, aqui olhamos para o alimento, é aquilo que o pão nos dá força, nos dá ânimo. Jesus disse, tende bom ânimo. Quando uma criança está aí nervosa porque está com fome, está gritando aos quatro cantos, geralmente se dava um pedaço de pão. E logo em instantes a criança já silenciava numa calmaria, porque o pão, ele traz esse refrigério da alma também. E o fato é que nós olhamos para este pão, lembramos da provisão de Jeová Jireh. É um pai que é provisionador do lar, junto com a mãe. E eu não gosto de uma expressão, vocês que me conhecem já devem ter percebido, eu nunca reproduzi essa frase. Deus é pai, não é padrasto. Nunca falei essa frase. Em 12 anos que eu estou aqui com vocês. Exatamente porque eu não gosto dessa frase, eu discordo dessa frase. Porque há muitos padrastos que cuidam melhor dos filhos, que não são deles, do que os próprios pais biológicos. E hoje nós temos que honrar esses padrastos também. Esses avós que também cuidam, ajudam a cuidar dos seus netos,
como filhos. Por que eu não gosto desta frase? Porque pai é aquele que cria. Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que assume a paternidade de um filho, anote aí, mesmo este não sendo seu. Pai é aquele que protege, fala bem. Pai é aquele que ama na prática. Pai é aquele que transforma a vida deste filho pelo exemplo de vida e pelo caráter. Pai é aquele que corrige, é aquele que disciplina, é aquele que repreende, é aquele que até pouco tempo atrás dava-nos palmadas. Pai é aquele que aconselha. Pai é aquele que tira dúvidas, porque quando nós não temos dúvida, não sabemos a respeito de algum assunto, perguntamos logo para o pai o que ele acha, ou o que ele pensa, ou se ele já passou por isso, e de forma hábil, sem procurar no Google, ele vai dizer, faça isso ou não faça isso, faça assim, não faça assado. Deus é pai, não é padrasto, esta é uma frase bíblica. Porque o pai cuida. Quem ama cuida e quem cuida sempre tem. Eu quero destacar para você exatamente esta ideia da paternidade de Deus ao redor da mesa, exemplificada pelo elemento, pela figura do pão, que é nosso porque o Pai é nosso. E destacar agora o elemento do vinho, e não é por acaso que esse vinho está aqui, que Jesus instituiu na Santa Ceia o vinho também. E logo depois do pão. Porque primeiro comiam, depois bebiam. Mas o vinho significa alegria, regozijo, renovo, recomeço, ressurreição, a alegria da ressurreição ao terceiro dia, depois de haverem por 3 longos dias e noites chorado a morte do irmão mais velho, que era o Cristo. Quando olhamos para o vinho, ou quando dele participamos, lembramos que há uma aliança envolto neste cálice, a nova e eterna aliança, de que nós temos hoje a certeza de que nós morremos, mas a esperança que vamos ressuscitar com Cristo no dia final. Morremos com Cristo para ressuscitarmos com Cristo no dia da vitória final. Você entende isso? Você percebe que participar de uma ceia é muito mais do que comer de um pedaço de pão e tomar de um pouquinho de suco de uva. Você percebe o princípio da paternidade de Deus manifesta ao redor desta mesa. Esta mesa que felizes são os convidados, esta mesa cujo cálice transborda a abastança, porque daqui nós vamos ali para 22 cestas básicas, com alimentos que serão entregues a 22 famílias e pouco mais de 66 pessoas serão alcançadas. Quase 70 pessoas. Você percebe que o participar deste alimento é participar daquele alimento lá também? Porque enquanto você participa aqui, aquele outro alimento chega lá naquela casa e alimenta a vida e a alma de alguém que está também carente de Deus, que está com sede do Pai. Mas eu quero dizer para você que a paternidade de Deus não está restrita
somente a figura masculina. Porque quando a gente olha para o vinho, a gente olha para a simbologia, para a significância do vinho, da representatividade bíblica, alegria sim, ressurreição sim, só que nós olhamos para este vinho e lembramos a alegria de uma mãe. A alegria de ter uma esposa no lar. A alegria de ter a mãe desses filhos. A mãe é a provedora da alegria. Porque a mãe traz afeto. A figura feminina exemplificada na paternidade de Deus ao redor da mesa. O texto que lemos diz no capítulo 49 de Isaías, verso 15, referindo-se a Deus como mãe, dizendo que esta mãe é aquela que amamenta, é a que cuida, de certa forma provê aquele alimento necessário, importante, indispensável para a criança nos seus primeiros meses de vida, sim ou não? Como entender Deus somente como pai na figura de gênero masculino e não honrar a figura de Deus como mãe na figura de uma mulher? Porque há muitas mães que são mães e pais, diga-se de passagem. Sim ou não? Há muitas mães cujos pais abandonaram e essas mães têm orgulho de dizer que são pais e mães dessas crianças. É a mãe que traz alegria no lar. Eu estava hoje pensando que essa madrugada, que eu só tive o privilégio de chegar a ser pai por conta de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa. Mas e se não tivesse um filho biológico, teríamos filhos espirituais? Sim ou não? Esta é a família da fé, chamada igreja. Então, quando nós olharmos para o Dia dos Pais, temos que olhar para as mães também. Quantos estão entendendo? Ampliar esse fundamento, esse firme fundamento da nossa fé, em honrar essas mulheres valentes, corajosas e empoderadas, que ajudam ou ajudaram a criar esses filhos. Elas geraram esses meninos homens, provisionadores, provedores de outros lares. O vinho é a alegria de estarmos juntos, de ter uma igreja com pais e mães, com homens e mulheres. A mãe não é só a mãe enquanto genitora, aquela que está gerando uma criança no seu ventre, mas a figura, a presença da mulher na casa faz toda a diferença. O pão e vinho, a mesa está posta, o desafio está lançado, os elementos se complementam, assim como um casal no lar. Por isso tem que haver harmonia, por isso tem que haver respeitabilidade. Por isso temos que olhar com a outra mão, com o texto de Coríntios aberto e dizer: Deus é pai, é mãe, porque Deus é amor e o amor é paciente. Deus é pai, é mãe, e Deus é amor porque Deus é bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Se Deus é pai e é mãe, Deus é amor, nunca é presunçoso nem orgulhoso. Não diz, isso é meu.
ou isso é teu. Não diz, cuida do teu filho aí, não. Cuida do nosso filho. Se Deus é pai, e Deus é mãe, e Deus é amor, Ele não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor. Para entender Deus, você tem que viver o amor de Coríntios 13. Se para entender a paternidade de Deus, você tem que desconstruir uma ideia de um Deus na figura de gênero masculino, mas incluir o gênero feminino, você tem que entender que Deus é amor, vivenciando a prática do amor. Porque quem ama, perdoa. Quem perdoa não esquece, mas não fica lembrando. Porque entender Deus como amor, é entender Deus como perdão, e entender Deus como perdão é obedecer um versículo que diz que Deus coloca os nossos pecados em arrependimento no mar de esquecimento dele, não lembra mais. Entender que Deus, Ele não aponta o dedo, mas Ele estende a mão. Não aponta o dedo para acusar, mas Ele estende a mão para ajudar. Esse é o nosso Deus, igreja, que é pai e é mãe. E a partir do pão e vinho, a mesa posta, o desafio está lançado. A partir da harmonia do amor prático de um casal, surge o que? O salmista diz, Renato, no 127:3 do Saltério. Salmo 127, surgem os filhos. E eu caminho para o encerramento com isso. Se há o dia dos pais, é porque também houve o dia das mães e não há o dia dos filhos, não é, Mateus? Vamos inventar esse dia dos filhos. Quem sabe a gente faz um café mais diferente. E nós só estamos aqui porque tivemos um pai e uma mãe. Ainda que eles tivessem sido pais ausentes. Tanto é que uma das traduções de um desses textos, ele não fala pai nem mãe, ele fala pais. E eu achei interessante falar com vocês dessa tradução, que aponta Deus como pais, no plural. Eu entendo pais, pai e a mãe, e responsáveis por aquela criança, por aquele filho. Então, agora vem então os filhos biológicos, que o texto vai dizer que são uma herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Mas e aqueles que por alguma razão da biologia, alguma razão humana, não podem ter filhos, como pais, ou melhor, como homens ou como mulheres? E não podemos nos esquecer que por conta disso, temos muitos pais que adotam crianças que nem são deles, mas são tratadas como filhos deles. E é muito interessante esse exemplo, porque eu conheço vários presbiterianos que adotaram crianças da minha trajetória missionária como pastor no Nordeste, e é interessantíssimo que depois de algum tempo aquela criança parece muito com o pai. Fica parecidíssima. Depois de um tempo, não muito distante, é muito difícil, a não ser que o pai queira falar para a criança. Você não consegue ter uma diferenciação. E Deus é tão perfeito nisso. Mas nós não podemos descartar aqueles que não puderam ter filho. E também não quiseram adotar, mas que se tornaram pais e mães espirituais. E eu quero honrar todos esses pais
e mães, pais. Quando o texto sagrado diz que é herança do Senhor, o filho é uma herança do Senhor, para a gente cuidar, amar e cuidar em vida. Porque os filhos são eles que nos dão ou deram a oportunidade de nos tornar pai e mãe. E por isso agora, nesta mensagem, encerrando esta palavra, eu quero honrar os pais, todos os pais, biológicos, espirituais, os padrastos, madrastas, pais que adotaram, esses que são também os nossos pais na fé. Eu digo isso porque lá em Êxodo 20, 12, está escrito, honra teu pai e tua mãe. É uma palavra agora para filhos, a fim de que tenhas vida longa ou longevidade na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Na terra é hoje, no presente, no momento que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para os filhos, você que já teve um pai, hoje ele não está aqui, mas você teve um pai. Talvez você não conheceu. Talvez você conhece alguém que nem sabe nem o nome do pai. E talvez por conta disso tenha uma distância muito grande de Deus, porque só foi falado para ele Deus Pai na figura, gênero masculino. E a referência que ele tem de pai é a mãe. E nunca falaram para ele que Deus é mãe também. Deus é mãe porque ele usa a figura materna para referir-se à sua paternidade. Olha que coisa louca. Para a gente entender que ele é tudo na nossa vida. Que ele é o provisionador, é ele que traz alegria. Estarmos juntos, estarmos vivos. Você que já teve seu pai, honre a sua memória, porque você está aqui hoje para contar a história. Não só isso, você está aqui para reescrever a sua história. Mas você que é filho ou que é pai, que ainda tem um pai, glorifique a Deus por isso. E honre o seu pai na presença. Você que já teve um pai, honre a sua memória, honre-o na ausência. Mas você que tem um pai, honre-o na presença. E hoje, diga-se de passagem, é uma grande oportunidade para você fazer isso. Não é, Sofia? Veio até de verde aí com o pai, né? Isabel também veio de verde. São palavras singelas, mas são palavras do coração de um pai. O primeiro mandamento com promessa é esse: honrar pai e mãe. Quer ter vida longa? Honre pai e mãe. Ah, mas o senhor está falando aí porque o senhor não conheceu meu pai não presta. Ou o senhor não conheceu minha mãe. O que passou, passou, você conhece a Cristo agora. E a Bíblia diz assim: a ninguém mais conhecemos na ótica da carne, a não ser por amor. A ninguém mais conhecemos e a ninguém mais conhecemos. Se você conhece a Cristo, é você olhar para você e valorizar a tua vida,
a presença do Salvador na tua existência, que está mudando a tua história. É interessante que é o 5º mandamento transpondo os anteriores e nos projetando para os posteriores. Não é por acaso que ele está aqui. Como cantamos, não é por merecimento, é por amor. Porque o amor não guarda rancor. O amor tudo sofre. 1 Coríntios 13, 7. O amor sempre crê. Sempre crê que aquele pai pode se converter. Que aquela mãe pode entregar seus caminhos ao Senhor Jesus. Pode se tornar sim uma nova pessoa. Tudo crê que esse marido vai se converter pelo amor, não pela dor, porque Jesus já pagou as nossas dores, todas na cruz do Calvário. Tudo crê que breve Jesus voltará e resgatará os seus filhos. Por isso, deixamos de ser criaturas, entregando a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, confiando nele que tudo mais ele fará. Por isso vamos poder dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque é ele que governa a minha vida e dá razão para a minha existência. Se não entendermos Deus como Pai, não entenderemos Jesus como Filho. E eu estava com o sermão pronto. Como se não bastasse um, apareceu 2. E apareceu um 3º. Mas nessa madrugada o Espírito Santo falou assim: deixa isso daí de lado. É uma boa palavra, mas você vai falar com o teu coração. Porque a boca fala, Mateus 12:34, do que o coração está cheio. Nosso coração está cheio de alegria, porque o cálice transborda. Jesus é a nova e eterna aliança. O nosso coração está cheio e alimentado, porque Ele é Jeová Jirê. Ele é o Deus da nossa provisão, por isso nós estamos aqui. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, estão aqui porque já foram anunciados desde a semana passada. É ou não é? E eu me alegro de vê-los. Isso é igreja. É a gente poder olhar para a mesa e ver vocês, Dona Lomar. É ver que a gente se programou para um tanto de pessoas e veio o dobro de pessoas. E todos foram alimentados. Porque nós fizemos como Jesus ensinou. Primeiro deu graças, depois partiu. E quando partiu, repartiu, e quando reparte não tem falta de nada. Até as crianças comem à noite. Percebe? Quando há partilha, 22 famílias serão alcançadas esse mês. Não é muito? É pouco? Sim, mas é de Deus, porque tudo veio dele. E onde há partilha não há falta. Isso é princípio bíblico. E o meu pouco se torna muito aonde tem uma multidão que é alimentada. Porque você participou. Entende isso? Se não entendermos Deus como Pai, não entenderemos Jesus como Filho. Eu encerro. Pode fechar sua Bíblia. Aí você pensa que está acabando. O que me motivou me impulsionou a compartilhar essa palavra, essa experiência, esse bate-papo aqui com a gente. É que quando o pai está em casa,
há sorriso, alegria, abraço, beijo, a fartura. Às vezes até a esbanja. Tem alguns aí que vão fazer até um churrasquinho hoje, né, Kleber? Quando o papai está em casa, como diz uma canção, né, Marcelo? Até leva aí os filhos, os netos para jantar, almoçar fora. Vamos esbanjar um pouco hoje. Essa liberdade de a gente poder falar que está no coração. Receber os filhos em casa, visitar os parentes. É perceber Deus nessa história. Queridos, eu fui impulsionado porque essa semana, e tudo é pedagógico, e eu entendi por que o Espírito Santo mudou essa palavra. No começo dessa semana, recebi um áudio do meu filho, junto com uma foto. E era uma foto de um certificado. E ele dizia no áudio: pai, eu terminei, está aqui o certificado. Fiz a minha pós em urgência e emergência. E agora já estou terminando de concluir os estudos para prestar a residência agora no final do ano. Estou compartilhando com você, em primeira mão. E agradecendo por todo o empenho, todo o investimento. Todo esforço, toda dedicação que eu e a mãe dele fizemos. E ele me disse esse versículo: estou honrando a sua pessoa. Aí eu estava lá na sexta-feira, cortando o cabelo. Ou pensando que estava cortando o cabelo. Porque Deus ensina muita coisa pra gente, viu? E aí o cabeleireiro estava dizendo: pastor, eu queria mostrar um negócio para o senhor. Olha o que eu recebi do meu filho, 7 anos. Um bilhetinho. E nesse bilhete escrito a lápis, comendo ali muitas palavras, mas dava para entender. Essa criança de 7 anos, honrando o seu pai. E não é uma criança de igreja, não é um pai religioso. Mas o que me chamou a atenção naquele bilhete, pequenininho assim, é que essa criança escreveu assim: papai, e esse pai é separado da mãe. E essa criança só vê esse pai aos finais de semana. E ele disse assim: quando eu estou com você, papai, você não imagina a alegria que eu tenho de estar com você, papai. E o que eu gosto mais no Senhor é a sua confiança em Deus. Irmãos, isso é tremendo. E ontem, para fechar, lá no chá de revelação do presbítero Johnny com a Miriam, aquele momento espiritual do meu discípulo, filho amado na fé. Quando ele terminou a música e disse: bem-vindo, Samuel. Aí fechou, não tive dúvidas. A paternidade de Deus ao redor da mesa. Não só de compartilhar um pão, que é nosso porque Deus é nosso, mas de olhar para o vinho e ver que Deus renova a alegria da aliança que Ele fez comigo e com você e com essa igreja. E de gerar pais e filhos espirituais. E filhos que honram os pais e as mães, na ausência e na presença.
Espero que essa palavra possa servir para alguma coisa para você. Que você se sinta ser amado pelo Pai, que é Deus como mãe. E você se torne um pai na fé, um filho espiritual, uma mãe na fé também. E valorize mais a sua vida enquanto a vida, porque o tempo passa depressa, a vida não espera. Hoje estamos aqui, amanhã, quem sabe, estamos com o Senhor. O que vai ficar é o amor, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se é amor, jamais acaba. O amor pode esfriar, mas acabar nunca. Se o amor esfriou, é uma oportunidade de você dizer: Senhor, restaura o meu amor hoje. Pelo Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus pais, pelos meus filhos, por aqueles que precisam. É uma oportunidade que você vai ter. Em nome do Senhor Jesus. Porque desse mundo, nada se leva a não ser o amor. Vamos orar, queridos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Eu quero convidar os pais para se colocar em pé, se assim eles quiserem. Avós, aliás, toda a igreja, né? Porque se Deus é pai e Deus é mãe, pais biológicos, filhos biológicos, filhos adotivos, enteados, filhos do coração, como alguém já disse. Todos nós somos filhos de alguém, sobretudo de Deus, como pai, mas que também foi a nossa mãe, que cuidou, que amamentou, que alimentou com a palavra. Muitos que estão aqui hoje são frutos de pessoas que já partiram, pessoas que abriram as suas casas, emprestaram seus carros para trazer crianças a essa igreja. E hoje são adultos, já casaram, já têm filhos. Estão aqui para honrar Deus como Pai, mas também honrar as mães, que muitos sacrificaram para colocar um sustento na casa e o pão nosso de cada dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não se resume, não se restringe a um gênero. O Senhor é amor. E o amor não tem gênero. O amor tudo sofre, tudo espera. O amor tudo pode. Eu te peço, restaura o amor, para entendermos a paternidade de Deus ao redor da mesa. Que ao alimentarmos desse pão e ao bebermos do cálice, possamos estar fortalecidos na fé de que há um Deus somente, que age no céu e na terra. Que esse Deus é Pai, mas Ele também age como mãe. E que deixou o seu Filho, Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho, pois fazemos parte da filiação de Deus no reino dos céus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, cada família, Deus amado, cada elemento que nós agora tiramos do uso comum e consagramos para o uso espiritual. E como diz a tua palavra, o Senhor Jesus dizendo que haveria de partir, mas o Senhor deixou uma promessa tão linda, dizendo assim: não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós outros. E aqui está o Senhor ao redor desta mesa. A presença real e espiritual de Jesus, o Cristo, no meio de nós, dentro de nós. Emanuel, Deus conosco, presente sempre está. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, o Jeová Jirê, nosso provisionador. Por isso tivemos o trabalho, temos o trabalho e geramos esse recurso e através do recurso levamos o sustento para a casa, a educação dos filhos, a constituição de uma família. Por isso não falta, porque é o Senhor que está no controle absoluto de todas as coisas. Mas a vida não é só dinheiro, não é só poder. É necessário que haja as mães, as mulheres, que se tornam mães, porque se tornaram filhas. E a partir de então temos os filhos, que são herança do Senhor. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada mãe que é pai também, que foi pai também. Cada pai que foi mãe também. Cada filho que só teve como pai ou mãe de referência os avós, que cuidaram, que educaram, que compartilharam no sustento, na educação, inclusive espiritual. Honramos a memória daqueles que partiram, porque deixaram exemplos, bons exemplos para serem seguidos, frutos fiéis permanentes, muitos dos quais estão aqui hoje. Obrigado, Jesus, pela tua igreja, porque é uma igreja que pode acolher todos, indistintamente. E todos nós somos alimentados pelo poder do amado amigo Espírito Santo. Perdoe o nosso pecado, da limitação da nossa fé, da pequenez da nossa visibilidade de achar que Deus é só uma figura masculina. Ou é pai somente de um filho biológico. Perdoe a nossa ignorância, mas amplie a nossa visão do reino espiritual. Entender que Deus é amor e ama todos indistintamente. Queremos ser como Jesus, que foi pai daqueles discípulos, que ao redor daquela mesa não excluiu nem aquele que iria negá-lo, muito menos aquele que iria vendê-lo, traí-lo, nem aquele que iria depois duvidá-lo. Pelo contrário, incluiu todos, inclusive as mulheres. Permaneça conosco aqui, Espírito Santo. Alimenta a nossa fé, alimenta a nossa comunhão, de olhar para o irmão e dizer: que bom você está aqui, que bom você veio, é bom te ver aqui, na casa do Pai. Agradecemos-te, Senhor, por tudo e por todos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Naquela noite, Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu o pão e disse: este é o pão, este é o meu corpo, será dado por todos vocês. Comei dele todos, façam isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão. Mas façam isso em memória, ou seja, nunca esqueçam do que eu fiz por vocês. E sobretudo não esqueçam que eu voltarei para vocês, para resgatá-los, definitivamente. A primeira vez para a remissão dos seus pecados, mas a segunda vez para a salvação eterna. Aí vem o vinho. E aí Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse novamente aos discípulos:
Este é o cálice da nova e eterna aliança. Aliança esta feita no meu sangue, que será derramado por todos vocês. Portanto, bebam dele todos. Façam isto também em memória de mim. O choro pode durar uma noite. É a morte de Jesus. É o pão que foi partido. É o corpo que foi imolado na cruz. E isso dói. Isso gera luto, gera tristeza, porque gera separação. E não lembravam de que Jesus falou que ao terceiro dia ressuscitaria. Porque nós estamos muito mal acostumados de deixar com que a tristeza tome conta. Mas Ele é o Deus das promessas, o Deus da aliança. Por isso Ele falou, é o cálice da nova e eterna aliança. Se eu prometi, eu voltarei. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso o vinho gera alegria. Choramos na sexta, no sábado, mas nos alegramos no domingo, porque Cristo vive. Ele está aqui. E aí entendemos o que o salmista disse. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bebam dele todos. Sejam felizes e transbordem de alegria. Porque é onde a presença do Senhor real, o cálice transborda. Que Deus te alcance aí onde você está. Você que está em casa também, que vai participar, seja alcançado também pela glória de Deus. Quero chamar os presbíteros. Presbítero Ney, Johnny, pastor Jones, como diz nosso irmão Vavá, e a presbítera Cida. Vou chamar aqui um diácono que também é presbítero em disponibilidade, que já é avô e vai ser avô novamente, o diácono Cido, para honrá-lo aqui na distribuição, na ajuda aqui, distribuição dos elementos. Hoje, em especial, nós, fazendo jus ao que pregamos, nós vamos servir a todos, indistintamente, para que todos sejam alcançados por esse grande amor que pregamos, que é o amor de Jesus. Amém? Você que é membro desta casa e tem algum visitante aí do seu lado, você pegue o teu kit, ceia, e compartilhe com alguém. Depois você receberá o seu. Amém? Vamos colocar em pé, todos que vão participar. Todos vão participar, na verdade. Todos são os convidados ao Senhor. Serviço do Senhor. Compartilhe aí, se você quiser, com alguém do seu lado. Revelando o grande amor de Deus na história dessa igreja. Prostram aos teus pés.
Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Já estamos terminando o culto pela manhã. Vamos receber as crianças e pré-adolescentes e também adolescentes. Já uma equipe toda aí, né? Amém? E logo depois a oração e a bênção.
ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. O carinho teu tira qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, o conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Oh, Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Isso. Vamos ficar de pé. Graças a Deus que foi bênção, né? Amém? Que bênção. Ver os filhos sendo encaminhados e bem cuidados e criados aí na igreja, na casa do Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Em nome de Jesus, agradecidos, Senhor, por este momento, estarmos juntos como família da fé. Pedir ao Senhor mais uma vez que nos acompanhe no retorno seguro para nossa casa, o nosso lar. Abençoe a todos, todo esse trabalho que foi realizado hoje, Senhor, desde as primeiras horas, na preparação do café, para o culto, na preparação dos ensaios, e tudo para a honra e glória do Senhor. Obrigado por tudo e por todos os irmãos que vieram de Adamantina também, e que o Senhor continue a abençoar os amigos, visitantes, aqueles que nos acompanham também pela internet, que essa palavra, esse culto possa ter chegado em
cada casa, em cada lar, até os confins da terra, em cumprimento à missão, à tarefa nós designada enquanto igreja. E assim nós oramos agradecidos, alimentados pelo poder da Tua palavra e na comunhão com os irmãos. E assim seguimos como família da fé, parte dela reunida nesta casa através desta igreja, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Jesus o Cristo, que o grande amor de Deus o Pai, o consolo, a força e a companhia do Espírito Santo sejam derramados constantemente sobre nós e vós e sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.